o Estado de São Paulo ou impactar o Estado de São Paulo positivamente. E a primeira oportunidade está justamente, ela nasce dessas crises. A gente observa o seguinte: o mundo percebeu, e as empresas estão percebendo, que não dava para deixar todos os ovos numa mesma cesta. Então a gente vai começar a ver migração de empresas de países do leste europeu, da China, da Rússia, para outros destinos. As empresas vão procurar portos seguros. E aí é fundamental que a gente esteja pronto para este movimento. Porque o Brasil, que ficou de fora de uma primeira distribuição de cadeias globais de produção, a gente ficou excluído desse processo, nós temos a oportunidade de nos reinserir. E, obviamente, essa oportunidade passa pelo Estado de São Paulo. A gente tem tudo para trazer empreendimentos para São Paulo. A grande pergunta que a gente tem que fazer agora: bom, a Porsche ia montar a sua indústria na Moldávia. Tem essa situação toda ali, eles, opa, Moldávia, não sei se é uma boa. A pergunta é: por que não São Paulo? Por que não São Paulo? Então, está na hora de trazer os empreendimentos para cá e criar um ambiente necessário para trazer esses empreendimentos para cá. E aí nós precisamos entender que São Paulo, embora seja um estado muito rico, e notadamente a locomotiva do Brasil, é um estado que hoje possui muitas desigualdades. A gente percebe um esvaziamento das franjas do estado, um esvaziamento da Alta Paulista, da Nova Alta Paulista, do oeste do estado. Perdemos a guerra fiscal para outros estados, como Mato Grosso do Sul, como o estado de Goiás, Minas Gerais, né? Muitas indústrias acabaram indo para Minas, isso tem acontecido no setor de calçados, no setor de laticínios, no setor de carnes, né? Os frigoríficos, etc. Então, temos uma oportunidade nas mãos de repovoar o Estado, de reindustrializar o Estado. E aí nós temos que mexer algumas alavancas. Tendo que, para a gente reindustrializar o Estado, a primeira alavanca delas é a energia. Então nós temos uma situação aí de alto custo de energia e temos que aproveitar aquilo que a lei do gás vai nos proporcionar, que é a oferta de energia. Essa oferta de gás, ela pode vir primeiro do pré-sal. Nós temos muito investimento na bacia de Santos e hoje estamos reinjetando o gás. Esse gás tem que sair do pré-sal e vir para o continente. Aumentar a oferta de energia é fundamental. Aumentar a oferta de gás é fundamental para baixar o preço da energia. Isso envolve regulação e envolve atuar no próprio monopólio da Petrobras, para que a gente possa, de fato, ter investimento no transporte, investimento na distribuição e aumentar esse estoque de gás. A segunda questão é a questão tributária. E aí, quando a gente pensa na questão tributária, talvez seja a questão que mais maltratou o Estado de São Paulo nos últimos anos, sobretudo nesse contexto de pandemia. Observe que o governo federal reduziu tributos de mais de 600 itens nesse momento da pandemia, e aqui a gente teve a retirada de alguns benefícios que havia no Estado, né, e uma pressão grande na questão tributária. Nós temos conversado muito aqui com a FIF e com o nosso Samuel Kinoshita, que é o economista que nos acompanha, está ali atrás, sobre como rever essa questão. E eu entendo que é falsa a ideia que necessariamente quando você reduz carga, quando você baixa tributo, você perde a arrecadação. A gente tem que lembrar que às vezes a redução de tributo está ligada ao aumento da atividade. Por princípio, eu sou contra regimes especiais tributários, mas muitas vezes os regimes especiais são necessários. Vou dar um exemplo. Nós só retomamos a atividade do pré-sal quando o regime do Repetro foi prorrogado. Para o pré-sal voltar a ser uma realidade, para a gente voltar a ter leilões, nós precisamos diminuir, foi necessário, né, acabar com a participação compulsória da Petrobras, foi necessário prorrogar o regime do Repetro, foi necessário flexibilizar a política de conteúdo local. E isso vai representar uma enxurrada de investimento, e a indústria do óleo e gás tem um poder de irradiação sobre as outras atividades muito grandes. Recentemente, nós tivemos uma discussão com a economia sobre o reporto. O reporto é um regime que beneficia o investimento portuário e também ferroviário. Justamente naquele momento onde a gente começa a retomar a atividade ferroviária no Brasil e a atividade portuária. Então, era necessário essa flexibilização, essa extensão até que a reforma tributária venha. É interessante acabar com os regimes especiais tributários, desde que isso seja acompanhado de uma reforma tributária. Então, a prorrogação do reporto
levava a uma perda de arrecadação da ordem de 300 milhões de reais, mas criava um incentivo para o investimento da ordem de 40 bilhões de reais. Eu topo perder 300 milhões de arrecadação para ter 40 bi de investimento? Top. Essa é a conta que a gente tem que fazer. E quanto que esses 40 bi de investimento vão gerar na ponta da linha? Então, essa mesma lógica vale para o Estado de São Paulo, no que diz respeito primeiro, a voltar aquelas alíquotas a um degrau inferior ao patamar que nós tínhamos no pré-pandemia. Segundo, a rever a política de substituições tributárias. A política de substituição tributária foi uma coisa necessária, só que entendo que, com o passar do tempo, ela foi sendo desvirtuada. E a terceira coisa, a devolução de créditos de ICMS. Os créditos de ICMS que estão ficando retidos, eles acabam subtraindo o dinheiro que podia estar virando investimento. A partir do momento que você devolve o crédito de ICMS, a gente tem um investimento voltando, ampliação de planta, e no final a gente vai atacar o grande objetivo nosso, que é emprego. Emprego é uma coisa fundamental. Para ter emprego, a gente vai ter criatividade. E criatividade passa por resolver o problema ou atuar para atenuar o problema do custo da energia. Esse custo da energia passa pela oferta de gás e passa por equalizar essa questão tributária, revendo política de substituição tributária, devolução de crédito ICMS e alíquotas. O Estado de São Paulo também deve, pelo poder que tem, pela força que tem, liderar o processo de reforma tributária. Claro que no processo de reforma tributária, e é isso que vai ter o poder de acabar com a guerra fiscal, o Estado de São Paulo, num primeiro momento, perde. Lá na frente ganha. Porque a partir do momento que a gente equaliza as condições de competição, São Paulo tem toda a infraestrutura, toda a condição de atrair mais negócios, de atrair mais investimento, e isso envolve realmente um repovoamento da industrialização no Estado.